Você já se olhou no espelho e não gostou do que viu? Já se olhou no espelho e sentiu que a imagem refletida do outro lado não representa quem você é de verdade? Talvez você esteja passando por isso nesse exato momento. E nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas. De coração, eu espero que você siga, se você quiser voltar a se enxergar, voltar a gostar daquilo que você vê no espelho. Primeiro passo é você parar de se comparar com outras mulheres. Na nossa vida, nós temos um processo de comparação natural com outras pessoas que convivem com a gente, pessoas do trabalho, da família, né? Pessoas que nós vemos por aí. Nós temos esse processo, assim, de olhar para o outro e achar bonito, ou querer ter algo, ou querer ser diferente. Mas as redes sociais vêm exponenciando esse processo muito rápido. Você está com o celular na mão o tempo todo. E ali é muito fácil você passar muito tempo rolando o feed, olhando pessoas e vidas perfeitas. Você começa a seguir perfis sem muito critério, muitas vezes acha bonito o perfil ou a vida daquela pessoa e começa a seguir. E você vai consumindo aquele conteúdo, consumindo, rolando o feed por horas a fio, muitas vezes, vidrada naquelas vidas perfeitas, né? Com cabelos, peles, corpos, roupas, bens de consumos lindos, perfeitos, não é? Tudo isso gera em você, em mim, em nós, um processo de comparação. E é um processo que vem destruindo muita autoestima por aí, né? As redes sociais vêm trazendo algo muito diferente, como se você olhasse para o cotidiano, para a sua vida normal e não visse mais graça, não enxergasse mais graça, mais valor em cozinhar um alimento para sua família, em servir o próximo, em se arrumar, em se cuidar. Já parou para pensar nisso? Nós começamos a ver rotinas super produzidas com pessoas que beiram assim a perfeição. E são rotinas irreais. Muitas vezes aqueles perfis são montados justamente para isso. Muitas vezes aquela pessoa nem vive daquele jeito. Você começa a achar que isso, que ter e consumir e ser daquele jeito, com uma estética tal, esse é o novo normal e você precisa disso para ser feliz. E o seu cérebro fica bombardeado com uma dopamina barata, rápida, que está na sua mão, acessível a todo tempo. Todo tempo você abre o celular e tá ali, ó. Ah, vou dar só uma olhadinha e quando você vê já passaram horas que você está ali. O seu cérebro ele entra nesse looping. Uma parte porque você quer ter aquela vida, quer ser como aquelas pessoas, se compara com tudo aquilo que você vê, né, aqueles perfis muito lindos, aquelas pessoas maravilhosas, incríveis. E no outro lado, você sente a frustração de não conseguir alcançar esses padrões irreais. E o seu cérebro fica nesse looping o tempo todo, gerando esse sentimento de frustração, esse desgaste. Você entende como isso é danoso para você? Aqui eu te aconselho, comece a olhar para suas redes sociais de uma outra forma. Deixe de seguir esses perfis que não fazem sentido, que não geram identificação com a sua beleza. Nós precisamos construir um repertório imagético diverso, que é aonde nós vivemos, com pessoas diversas, com belezas diferentes, belezas reais. E quando você consome os mesmos padrões de beleza, com os mesmos traços, as mesmas cores, os mesmos corpos, aquilo tudo gera na sua cabeça que aquele é o padrão de beleza. E é aquilo que você precisa alcançar. Mas isso não é real. Entenda que não é real porque nós estamos passando por mais uma era, por mais um movimento de padrão de beleza. Isso não é novo. Desde lá de trás, o padrão de beleza vem se modificando. Em certas épocas, o que é mais bonito são corpos voluptuosos. Em outras épocas, corpos mais magros. Em outras épocas, sobrancelhas finas, sobrancelhas grossas. Maquiagem X, maquiagem Y. Entende? Tudo isso é construído, é uma narrativa construída. E quando você consome imagens do mesmo repertório, esse repertório imagético na sua mente, ele é igual. É sempre o mesmo padrão, são sempre as mesmas pessoas, as mesmas cores, né? Rostos com muitos ângulos, narizes muito finos, bocas muito grandes, cabelos loiros ou... Entende? Cada época tem um padrão de beleza. E quando você consome somente aquele padrão, você começa a achar que aquilo é o novo normal.
que é aquilo que faz sentido, que é aquilo que é bonito. E quando você olha no espelho, você não encontra. Você não gera esse processo de identificação. E isso aumenta o processo de frustração. Então, faça uma limpa nas suas redes sociais, siga perfis que fazem sentido, que te acrescentem algo, que gerem identificação com a sua beleza. Não sei se você já reparou ou já passou por isso, de você passar horas ali a fio na internet e quando você minimiza aquela rede social, você desliga, você sente que minimizou a sua vida junto. Você olha ao seu entorno, a sua vida, a sua casa, onde você está, e você não encontra graça. Não tem mais aquele glamour, você olha em volta e fica se questionando o que está acontecendo, um desânimo, não quer fazer as coisas que você precisa, da sua rotina, da sua vida. E muitas vezes é isso. A sua energia, ela foi drenada nesse processo, né? Nesse consumo de conteúdo, nesse tempo que você gastou ali. E aí, quando você olha em volta, você não vê a mesma coisa, porque não tem essa identificação. O mundo ao seu entorno é diferente. Entende? O porquê você precisa fazer essa limpa nas suas redes? E aqui a dica número 2, se olhe com mais intenção, mais carinho, mais respeito. Isso faz parte do que nós falamos no ponto anterior, esse processo de comparação, de você se olhar no espelho muitas vezes e procurar defeito. Você só se olha no espelho para procurar defeito, ou muitas vezes se veste alguma coisa e passa correndo. Ah, vou me vestir para trabalhar. Se veste para trabalhar e passa correndo na frente do espelho, nem se olha e simplesmente sai. Faz quanto tempo que você não se olha no espelho? Se olhar no espelho, se enxergar é um ato de amor. Você precisa ter esse olhar calmo, tá? Esse olhar de acolhimento. E aqui eu vou te propor fazer um exercício. Pegue um dia, tome o seu tempo, sente num ambiente iluminado, com o espelho nas suas mãos e comece a se olhar. E aqui você vai se olhar não é procurando os padrões que você vê nas redes sociais. Aqui você vai se olhar nos olhos, vai enxergar a sua própria beleza. Quais são os seus traços? Qual é o seu nariz, a sua boca? Qual é o seu formato de rosto? Qual é a cor da sua pele, do seu cabelo? Qual é a textura do seu cabelo? Você entende que os seus traços, eles são únicos, eles te foram dados e eles carregam histórias. Eles vieram dos seus pais, dos seus avós. E pensa, como é bonito isso. Qual é a história que você vem carregando em você? A história dos seus traços. Então, faça esse exercício com calma, com paciência, com amor. Eu sei que esse exercício pode ser dolorido, mas é muito importante que você faça, tá bom? Então, tome o seu tempo, se olhe, se aprecie, olhe o que tem em você. Aquele que te projetou nunca errou um projeto, então tenha mais carinho com você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Tenha isso em mente. E a terceira dica é: olhe o seu guarda-roupa com acolhimento. Faz quanto tempo que você não abre o seu guarda-roupa, não limpa, não organiza, não tira as peças que não te servem mais, peças que você pode doar, peças que você precisa levar para a costureira para arrumar? É importante que você entenda que nós passamos por muitas fases na nossa vida. Trocamos de emprego, trocamos de cidade, vamos morar em outros lugares, conviver com outras pessoas, trocamos de relacionamento e tudo isso impacta na nossa vida, impacta nos nossos gostos, o nosso estilo muda e a nossa vestimenta precisa acompanhar esse processo, porque a imagem comunica, a imagem tem poder, tá? Quando você chega num ambiente, a sua imagem ela chega primeiro. Então é importante que você olhe as suas peças, olhe o seu guarda-roupa, enxergue o que tem ali dentro, mas tenha paciência, tá? Tenha paciência, tenha calma, porque um guarda-roupa bem construído, que comunica uma imagem que te represente, uma imagem que tenha os seus estilos, que tenha a sua identidade, ele leva tempo para ser construído. E não é só para você, é para todo mundo. Leva tempo, é um processo de construção. Então tenha paciência. Inclusive, eu vou trazer para você um vídeo de como se vestir melhor com as peças que você já tem no seu guarda-roupa, como combinar melhor aquilo que você já tem e também como fazer compras mais assertivas, como escolher tecidos, como olhar as etiquetas das peças, para que você consiga comprar de forma que faça sentido, que as peças combinem entre si e que você não desperdice mais dinheiro, tá bom? Eu vou trazer esse vídeo aqui para você. A quarta dica é: use as suas cores ao seu favor.
Sim, todos nós temos cores em nós. Sabe aquele exercício lá do espelho? Se observe qual é a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, qual é a cor que tem na palma da sua mão, nas suas veias, qual é a cor que reflete no seu cabelo quando você vai ao sol, se expõe, qual é a cor que está refletida, qual é o reflexo. Tudo isso faz parte das suas cores pessoais. Você pode pensar, Natasha, mas eu não sei qual é a minha cartela de cores, eu não sei como usar as minhas cores. Primeiro ponto, você vai observar as cores que tem em você. Todas essas cores que tem em você, quando você replica em objetos, acessórios, roupas, tudo isso gera harmonia, tá? E um ponto muito legal aqui é o contraste pessoal. O contraste pessoal é a diferença entre a sua pele, os seus olhos, sobrancelhas e cabelos em tons naturais, tá? Então, se você tem o tom de cabelo tingido ou a sobrancelha tingida, busque lá na memória quais são as suas cores naturais para que você consiga fazer esse exercício. Quando você olha a escala de contraste pessoal, do 0 ao 10 de intensidade de cores, sendo o 0 mais claro e o 10 mais escuro. No meu caso, por exemplo, você vai ver que o meu cabelo, ele tá ali na escala lá pela cor 8, o meu olho lá pelo 6, 7 e a minha pele ali no 2, ou seja, as minhas cores, elas caminham muito nessa escala de contraste pessoal. Então, o meu contraste, ele está no médio para alto. Então, quando eu vou replicar isso na minha beleza, usando cores mais escuras, por exemplo, eu me favoreço. E também, use a sua intuição. Sabe quando você veste uma roupa, uma cor assim que você se sente mais bonita? Que você sente que a sua pele ficou mais limpa, mais clara, que as manchinhas diminuíram, as olheiras diminuíram, eu consigo ver uma suavizada na pele, um viço. Então essas cores, elas fazem parte dessa sua beleza. Tá? Então se observe. Inclusive, me conta aqui se você tem interesse em descobrir qual é o seu contraste pessoal, que eu faço um vídeo para você. Você consegue descobrir sozinha em casa, tirando uma foto, para vocês entenderem a importância do contraste pessoal. Um caso recente é da Marina Rui Barbosa. Ela é ruiva, né? Tem um cabelo laranja, bem quente, bem brilhante, aquela pele mais clara, os olhos mais claros. E ela tem tons quentes e brilhantes na beleza dela, eu chutaria até que é uma primavera brilhante. E recentemente ela apareceu com cabelo loiro, um cabelo dourado também, mas um cabelo bem mais claro, até as sobrancelhas mais claras. E quando você olha ela no natural, nesse laranja mais intenso, você vê que ela brilha muito, né? A beleza dela brilha muito. Não que ela tenha ficado feia loira, mas quando você olha ela loira, parece que falta alguma coisa. E se você parar pra pensar, uma cartela de primavera brilhante, né, que tem esses tons quentes, brilhantes, ela comportaria muito bem esse cabelo loiro. E sim, mas o que acontece ela mexeu no contraste pessoal, ela baixou muito os tons desse cabelo, o que, quando você olha, parece que falta alguma coisa. Esse é um dos pontos mais importantes quando a gente fala de imagem, de harmonia, de cores, o contraste está ali, e é um ponto muito importante. E não menos importante, a dica número 5 é: tire um tempo para você todos os dias. Sim, eu entendo, rotinas corridas, mas é importante que você faça. Que seja 5, 10 minutos por dia, numa xícara de chá ou de café pela manhã, lavar o seu rosto, fazer um skincare, tomar um banho, fazer uma maquiagem, vestir uma roupa que te faz sentir bonita. Pequenos rituais diários para que você se sinta mais conectada com você. Você já reparou como você faz tudo para todo mundo? E quando chega o seu momento, não sobra tempo. Muitas vezes você tá cansada, tá desmotivada, não tem vontade. Mas é importante que você faça, que você se olhe com amor e se cuide. No meu caso, a maquiagem assinatura, que é aquela maquiagem que eu faço todos os dias igualzinho. Eu já sei o que funciona para minha beleza, então é mais fácil, é prático. Você vai sabendo o que funciona para você e isso vai se tornando mais rápido, né? Você se arruma mais rápido. Então, a maquiagem assinatura é um dos pontos muito importantes para mim. Todo dia eu faço, todo dia ela é igualzinha, mas eu me sinto pronta para o meu dia, para as tarefas que eu tenho que fazer. É como vestir uma roupa bonita, né? Você se sente melhor, você se sente mais feliz, com mais energia. Então, tome esse tempo para você. Não deixe que o tempo dos outros seja mais importante. Só você pode fazer por você. Entenda que você é a pessoa mais importante da sua vida. Gostar da sua imagem no espelho
é um ato de amor e você merece se enxergar, você merece gostar daquilo que você vê no espelho, tá? Então, se esse vídeo fez sentido pra você, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e eu vou trazer outros conteúdos também de autoconhecimento. Venha comigo nessa jornada que é tão linda, que é tão importante. Um beijo e até o próximo.